Olá, olá, sétimo ano. Hoje nós vamos continuar o conteúdo de números racionais. Então essa é a parte 2 aí do capítulo 2 do livro de vocês, que está compreendido aí na página 53. Hoje nós vamos falar do oposto de um número racional. E o que seria esse oposto? O oposto de um número quer dizer o contrário do sinal dele, né? Então, dois números são opostos quando possuem o mesmo valor absoluto, porém com sinais opostos ou contrários. Dizemos também que menos 1 e 1 são representados pelas imagens geométricas de A e B e que os pontos A e B são simétricos em relação à origem. Então, simétrico, guarde isso, simétrico. E oposto significa a mesma coisa, tá? Então, qual que é o simétrico de mais? Né? O simétrico de mais é menos. O simétrico de menos é mais. É isso que você precisa saber. E isso vai acontecer com os números racionais também. Então, se eu quero o simétrico de menos 3 quartos, vai ser mais 3 quartos. Tá? Então, o que eles são chamados de imagens geométricas? Porque na hora que eu coloco na reta, eles vão ter a mesma distância do zero. Então, quando eu tenho menos 1 e 1, a distância até o zero é a mesma, tá? Por isso que eles estão falando imagens geométricas, aí porque a distância em relação à origem, né, ao zero, é a mesma. Continuando, a gente vai ter o módulo de um número racional, que é a mesma definição que nós já vimos nos inteiros. O módulo de um número é aquele número que não tem sinal. Então, pus até o lembrete aí, que é importante, uma parte importante do livro de vocês. Então, o módulo é um número que não tem sinal. Por quê? Porque o módulo representa para a gente distâncias. E não existe distâncias negativas. Quando eu falo a distância, por exemplo, de um certo lugar até outro, eu sempre falo um valor positivo, tá? Então, para representar distâncias, a gente não utiliza números negativos. Então, módulo está ligado à distância, e distância não pode ser representada por valores negativos. Lembrando que o símbolo de módulo são duas barras, tá? O número vai estar entre duas barras, tá? Então, todo número racional representado por uma fração própria está localizado na reta, né, numérica entre menos 1 e 1. Então, ele está querendo dizer que eu posso te dar uma fração e se ela for menor que um inteiro, ela vai estar compreendida entre menos 1 e 1. Então, continuando aí, ele te mostra na reta a ideia de módulo, que é a distância. Então, quando eu coloco o ponto A, menos 3, e o ponto N, 3, eu estou querendo te falar o seguinte, que do A até o zero e do zero até o N, a distância é a mesma e a gente representa por números sem sinais. Então, quando eu falei do A até o zero, 3 unidades é a distância. Então, eu não estou representando essa distância com valor negativo. E do zero até o N também 3 unidades. Essas 3 unidades não podem ser negativas. Tá? Então, o módulo é sempre um número sem sinal. Tá? O módulo também é chamado aí de valor absoluto de um número. Tá? Então, quando eu quero um módulo de menos 3, eu vou colocar um número entre duas barras. Então, o módulo de menos 3 é 3. O módulo de mais 3 também será 3, ok? Continuando, dois exemplos para vocês. Determine os módulos de menos 8 e mais 1. Então, menos 8, né, vai estar aí dentro de duas barras para representar um módulo é 8. E o módulo de mais 1 é 1. Então, o módulo é um número sem sinal e é representado por essas barrinhas aí. Letra B. Para que valores de x temos o módulo de x igual a 4? Então, eu quero dois números em que o módulo seja 4. Então, vai ser, já que o módulo é um número sem sinal, quer dizer que o 4 era o módulo de menos 4 ou o módulo de mais 4. Os dois vão dar resultado
4, já que é o 4, né, o número sem sinal, quer dizer que quando eu jogo para o módulo, ele era ou mais ou menos, sendo aí o 4. E para finalizar, comparação, né, de racionais, lembrando que comparar é falar se é igual, maior ou menor, tá? Então vai usar o símbolo de igual, maior ou menor. Como que a gente faz a comparação? A dica que eu dou é o seguinte: transforme todas essas frações em decimais, ou seja, pega a parte de cima e divide pela de baixo, que você vai conseguir encontrar ela na reta numérica para poder comparar um número com outro. Por exemplo, quando eu localizei aí, né, menos 9 quartos, que é o ponto A, e o N, que é mais 5 meios, eu consigo saber quem é maior e quem é menor. Todo positivo é maior que o negativo, então eu sei aí que o mais 5 meios ele é maior que o menos 9 quartos. Então, todo positivo é maior do que qualquer negativo. Primeira ideia que você tem que saber, tá? Então, eu transformo todas essas frações em decimais para depois fazer as comparações. Você tem que saber 3 coisas que nós já sabemos lá dos números inteiros. Primeiro, o zero ele é maior do que qualquer negativo. Então, o zero ali ele é maior que o menos 3 meios e ele é maior também que o menos 9 quartos. Primeira coisa que você tem que saber, o zero sempre será maior do que qualquer negativo. Isso nós aprendemos lá nos inteiros. Segunda coisa que você tem que saber, positivo sempre maior do que qualquer negativo. Então, primeira ideia, né? A primeira ideia, o zero é maior do que qualquer negativo. Segunda ideia, o positivo é maior do que qualquer negativo. E a terceira ideia que eu vou dar para você é o seguinte: na parte negativa, quanto mais próximo do zero, maior o número vale. Então, essas 3 regras de comparação você precisa saber, tá? Então, a terceira ideia é negativo mais próximo do zero é maior. É maior. Guarde isso, tá? Então, o negativo, quanto mais próximo do zero, maior ele vale. Então, um exemplo aí, um menos 1 é maior do que o menos 3 meios, porque ele está mais próximo do zero do que o menos 3 meios, tá? Então, guarde essas 3 ideias. Lembrete, sempre que precisar, eu já falei com vocês, transforme as frações em números com vírgulas, ou seja, pega a parte de cima, divide pela de baixo, transforma em decimal e pensa naquele decimal como dinheiro. Então, se você encontrar 1,5, é a mesma coisa que R$1,50. Porque se eu penso em dinheiro, é mais fácil de comparar esses números racionais. Racionais na forma de decimal, como que a gente compara? Primeira ideia eu já te dei. Pense que o decimal, que é um número com vírgula, é dinheiro. Se eu penso em dinheiro, é mais fácil. Quem não gosta de dinheiro, né? Então, se eu comparar com dinheiro, fica melhor. Comparamos os sinais primeiro. Então, tem que saber se ele é positivo e negativo, né? Porque se forem sinais iguais, fica mais fácil de comparar, né? Um positivo com outro positivo, um negativo com outro negativo, é mais fácil de comparar. Se forem sinais, né? Se forem diferentes, um número negativo será sempre menor, tá? Então, entre o positivo e o negativo, o positivo é maior. Comparamos a parte inteira, se os sinais forem iguais, tá? E comparamos a parte decimal, se as partes inteiras forem diferentes. Então, exemplo, se eu tenho 1,5 e 7,4. Comparando aqui, ó, 1 com 7, o 7 ganha. Então, 1,5 é menor que 7,4. Isso se as partes inteiras são diferentes. Agora, comparamos a parte inteira se os sinais forem iguais, foi o que eu fiz aqui. Agora, comparamos a parte decimal se as partes inteiras forem iguais. Então, se eu tenho 2,25 e 2,34, como as partes, né, inteiras aí são iguais, 2, eu vou comparar a parte decimal. 34 é maior que 25, ou seja, 2,25
é menor que 2,34. Mas lembrando, se você pensar em dinheiro, você consegue comparar esses dois números, ok? E para finalizar, resolva aí as páginas 57, 56 e 57 do seu livro. Estude, tire suas dúvidas e até a próxima. Grande beijo!